Olá, é um prazer ter você aqui comigo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mas antes de começarmos a estudar 1 Crônicas, eu quero recapitular com você aquilo que nós aprendemos nas aulas anteriores. Bom, nós aprendemos que Israel então havia se dividido. Ele era um país unificado no período de Saul, Davi e Salomão. Ele se dividiu então em dois países, e Reino do Norte e Reino do Sul. E os povos vizinhos viram que era uma oportunidade, porque o exército havia se enfraquecido, e tudo isso aconteceu justamente pela desobediência dos povos, porque eles, o Reino do Norte e o Reino do Sul, haviam idolatrado, haviam esquecido, abandonado o Senhor. Então, como castigo, o primeiro país a ser cativo, a ser escravo, foi o país de Israel, Reino do Norte. E a Síria, no ano de 722 a.C., invadiu então Israel e levou eles como cativo. Então, na aula passada, eu fiz 2 vídeos. O primeiro vídeo era falando sobre o cativeiro na Síria. O cativeiro na Síria, a Bíblia menciona que eles foram aprisionados pela Síria, que estava se tornando um império muito poderoso, mas não relata como que foi a vida, o cotidiano lá na Síria. Já mais tarde, mais ou menos entre 605 a 586, a Babilônia então aprisiona o reino de Judá e leva eles como cativos para a Babilônia. Jerusalém é destruída, né? Na época do profeta Jeremias, em 586 a.C., e eles então ficam exilados por um período na Babilônia durante 70 anos. E 1 Crônicas é escrito por Esdras depois desses 70 anos, quando o povo retorna do cativeiro da Babilônia de volta para morar em Jerusalém. Eles então, por decreto do rei Ciro, que foi um rei persa, o rei Ciro, Isaías, 100 anos antes, Isaías profetiza que Ciro, que Deus levantaria Ciro para destruir a Babilônia. Então, Ciro destrói a Babilônia. Ciro era um rei persa, então aqui começa o domínio da Pérsia, e a Pérsia, sob o governo de Ciro, diz que os judeus podem retornar, e eles então retornam. Ciro, está escrito que Ciro, ele inclusive financia para que Jerusalém seja reconstruída, e eles voltam então, e Esdras quer novamente que o templo que foi destruído seja reconstruído, o templo do Senhor em Jerusalém. E ele escreve então 1 Crônicas, e aqui então vamos começar o nosso estudo. 1 Crônicas é um livro histórico da Bíblia, porque conta a história de Israel. Foi escrito por Esdras, que ele quis escrever esse livro para mostrar ao povo que eles deveriam se voltar para Deus. E aqui em 1 Crônicas ele começa escrevendo sobre Davi, contando como tudo começou, e conta o reinado glorioso de Davi. Aqui há uma diferença no livro de 1 e 2 Crônicas, que Esdras não quis mostrar o lado negativo dos pecados de Davi, não quis mostrar o lado ruim do reino de Davi, mas ele quis mostrar algo glorioso de tudo o que Davi fez de bom, E o autor, então, como eu falei, foi Esdras. Alguns estudiosos dizem que é incerto, mas a maioria atribui
ao sacerdote Esdras, né, que também era escriba, por volta de 430 anos antes de Cristo. O contexto histórico é o contexto pós-exílio, né, babilônico, como eu falei. Eles então retornaram do cativeiro babilônico e estavam agora não vivendo mais sob o domínio do rei da Babilônia, mas sim sob o domínio persa. Foi nesse tempo então que as primeiras moedas começam a ser cunhadas, na Lídia, sob o governo persa. Aqui então, o propósito da escrita de 1 Crônicas era reafirmar a identidade judaica, lembrando eles, da sua rica história e do plano divino para Israel. Lembrando que eles deveriam se voltar para o Deus de Israel, porque ele tinha um plano, para aquele povo. Então aqui esse livro também tem um enfoque no templo. Esdras escreve falando sobre como foi construído o templo do Senhor. Os sacerdotes, o culto legítimo, são enfatizados como o coração da vida religiosa e social do povo. Também é um livro que fala de esperança, de fidelidade, porque reconta a história, para fortalecer a esperança e a fidelidade a Deus, mostrando que ele cumpre suas promessas mesmo após períodos de disciplina. Porque na verdade, quando eles foram cativos, Deus estava disciplinando aquele povo. A estrutura do livro é a seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 9 começa falando das genealogias de Adão até o rei Saul. Então o livro começa com extensas genealogias, traçando essa linhagem, estabelecendo a continuidade histórica de Israel. E fala sobre as tribos de Judá e Levi. As tribos de Judá, é a linhagem real de Davi, e Levi é a linhagem sacerdotal, e recebe destaque, destacando a importância para a nação. A identidade tribal e sacerdotal. Essas genealogias eram importantes para a identidade do povo pós-exílico, ajudando-os a compreender sua herança e papel no plano de Deus. Então, 1 Crônicas começa então com essa genealogia, mostrando então como foram formadas essas tribos de Israel e quão era importante a linhagem de Davi. E Deus havia feito uma aliança com Davi, dizendo que o Messias, que a palavra Messias significa ungido, então que aquele que libertaria Israel, aquele que unificaria Israel, aquele que seria o Messias prometido, viria através da linhagem do rei Davi. Começa então a falar da ascensão ao trono de Davi, do capítulo 10 ao capítulo 29. Após a morte do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Davi é ungido rei, como nós já estudamos, lá em 1 e 2 Reis, iniciando um período de ouro para Israel. Então aqui começa a falar que Davi ele faz uma centralização na adoração. Ele conquista Jerusalém e ele faz com que Jerusalém seja a capital política e religiosa. E ele traz a Arca da Aliança para lá, para centralizar o culto a Deus. Ele faz então os preparativos para o templo, e ele não constrói o templo, mas ele tem essa promessa feita por Deus de que o seu filho é que construiria o templo, porque Salomão foi um rei de paz e Davi foi um rei que lutou muitas batalhas. Então Deus faz essa promessa que o seu filho Salomão construiria o templo, mas Davi faz toda a planta do templo e ele faz os preparativos.
reunindo materiais, organizando, né, os levitas, porque Davi era músico, então ele organizou os levitas. Os levitas é quem tocariam no templo, é quem trabalhariam no templo. Então ele organiza todo esse pessoal. Os levitas, lembrando, que eram os descendentes da tribo de Levi e que eram os descendentes de Arão, que era irmão de Moisés, né? Então, os levitas não eram qualquer pessoa que era preparado para esse cargo. Os levitas eram os descendentes de Arão, né? Descendentes de Levi. E Davi é retratado como rei ideal, um homem que era segundo o coração de Deus, cujo reinado serviu de modelo. Dos capítulos 22 ao capítulo 29, acontece a preparação para o templo. Esse templo que eu estou falando é o primeiro templo, o templo que foi destruído pelo rei da Babilônia, tá bem? Esdras, ele quis depois reconstruir o templo, mas aqui Esdras, em 1 Crônicas, ele fala do primeiro templo, o templo que havia sido destruído na época do rei da Babilônia, tá bem? Então ele coloca aqui como era o serviço no templo, enfim, relembrando o povo de que eles agora, com a destruição deste templo, eles deveriam reconstruir outro templo, mas com base naquele primeiro modelo, tá bem? Então aqui em Crônicas, ele relembra o povo como é que era antes, como que Davi ele organiza os sacerdotes e os levitas para servir no templo, tá bem? Ele reúne materiais, depois Davi dá instruções a Salomão, né, para construir o templo, como que deveria ser a adoração correta no templo. E o versículo-chave de 1 Crônicas é o capítulo 28, verso 9, que diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro. Então, este é o versículo chave, né, que Davi dá instruções ao seu filho de como deveria ser a adoração no templo. Os temas centrais do livro de 1 Crônicas primeiro, a fidelidade a Deus, né, a importância de permanecer fiel a Deus e a sua lei, é um pilar do livro. Também o livro ressalta a importância de preservar a herança e o legado da fé para as futuras gerações. O livro fala também sobre a centralidade do templo, que o templo em Jerusalém é o ponto focal da fé e adoração em Israel. Fala também da aliança davídica, da continuidade da dinastia de Davi e as promessas a ele, né? E também a esperança messiânica, que as genealogias apontam para a vinda do Messias através da linhagem de Davi. Então, fazendo uma comparação, né, com Samuel e Reis, aqui com o livro de Crônicas, é que Samuel e Reis tem um foco diferenciado. Enquanto Samuel e Reis narram a história de Israel e Judá de uma forma mais abrangente, 1 Crônicas oferece um relato paralelo com um claro enfoque sacerdotal e a importância do culto. Também aqui em 1 Crônicas, 2 Crônicas, omite as falhas e os pecados de Davi, como o caso de Betseba e Urias, para enfatizar o seu legado positivo como rei e fundador da dinastia escolhida por Deus. Também 1 Crônicas complementa a narrativa histórica já apresentada, né, lá em 1 Reis, 2 Reis, Samuel, né, 1 e 2 Samuel. Então, 1 Crônicas aqui complementa esses livros. É importante que você leia Reis e Samuel, e aí então 1 e 2 Crônicas vão complementar esses livros históricos, tá bem?
Quais são as aplicações de Crônicas? Quais são as lições que nós tiramos para os nossos dias atuais? Primeiro, a importância da história. A história e a tradição são fundamentais para nossa identidade e compreensão do propósito de Deus. Também o chamado à fidelidade. Nós somos chamados à fidelidade, à adoração verdadeira e à preparação para as obras que Deus nos confia. Deus em tempos difíceis, né? Deus permanece fiel e Ele age mesmo em períodos de dificuldade. O povo estava exilado e Deus então estava mesmo nesse período com eles, porque Deus queria ensinar eles. E Deus não abandonou o povo. Deus queria que eles regressassem, voltassem a ser o povo que eram. E a preparação para o Messias, né? A linhagem davídica nos lembra da promessa do Messias, que culminou em Jesus Cristo, porque Jesus ele era o descendente de Davi. Ele era o cumprimento de todas essas profecias. Os versículos mais importantes de Crônicas 1:1, que fala da genealogia desde Adão, né? Falando toda a origem da humanidade. Lá em 1 Crônicas 17, que fala da promessa de Deus a Davi, que haveria o Messias, seria o descendente dele. Em 1 Crônicas, capítulo 28:9, fala que Davi exorta Salomão que ele deveria servir a Deus com um coração íntegro, sincero, né, e uma mente disposta. E 1 Crônicas 29:28 é o resumo da vida de Davi, que morreu em boa velhice, farto de dias, riquezas e glória. Então, esses são os principais versículos do livro de Crônicas. Então, 1 Crônicas fala da vida de Davi, fala toda essa genealogia até a chegada até os dias de Davi. E depois 2 Crônicas fala então de Salomão até os dias de Esdras. Então Esdras, em 1 e 2 Crônicas, ele quis fazer um resumo de toda a história de Israel até os dias dele, tá bem? Aí então ele escreve o livro de Esdras, dando continuidade ao livro de 1 e 2 Crônicas. Então, Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis contam a história de Israel. Depois, 1 e 2 Crônicas, eles então contam de uma forma mais detalhada essa história toda, como que foi. E os livros de profecia, né, dos profetas que nós temos na Bíblia, se passam durante todo esse período desses livros históricos, tá bem? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Então, essa é a história de Israel. Então, vamos agora estudar o livro de 2 Crônicas no próximo vídeo.